trabalho com os anos finais do ensino fundamental, ensino médio. Eu sou a Mileide. Minha colega Mileide. E temos a Milena, que está numa outra apresentação nesse momento, tá? Pode passar, por favor. Qual que é o contexto Volta para mim um pouquinho. O título do nosso trabalho é Mudança da Prática Docente no Ensino da Multiplicação a partir do conhecimento especializado desenvolvido na formação de professores. Então, qual é o contexto que o nosso trabalho está inserido? Na experiência vivenciada numa especialização em matemática, promovida e dirigida pelo grupo CIESP-MAT, e que tem o foco do desenvolvimento do conhecimento especializado e interpretativo do professor que ensina matemática. Okay? Então, nós, na nossa formação inicial, sentimos no momento da nossa prática docente que o conhecimento já não estava mais suficiente e viemos em busca desse plus a mais. Pode passar, por favor. Então, como que nós trabalhávamos a multiplicação antes dessa especialização? De duas maneiras: algoritmo e memorização da tabuada. Essa era a nossa prática docente em sala de aula, que ficava resumida nesses dois aspectos. Bom, quando perguntado para os alunos do terceiro ano, né, que são os alunos da MIN, numa rede privada de ensino, o que é multiplicação, eles respondem: conta de vezes, quando os números se repetem e soma de várias vezes. Na verdade, né, a gente percebeu que assim, a discussão sempre ficava nesse mesmo âmbito, e não só para as crianças, mas também para os professores, uma vez pesquisados, né? E quando a gente vai para o curso para especialização, é conversado qual é o sentido da multiplicação. E isso a gente sempre fez, na nossa escola a gente tinha essa prática de perguntar para as crianças, fazer o levantamento prévio, o que era a multiplicação. Mas, na verdade, a gente percebe que o conhecimento das crianças também ficavam restritos por conta do conhecimento do professor também ser restrito. E aí, vindo para pós, a gente descobre o que a gente poderia fazer a mais e que ela não era restrita a isso. E aí, parando para pensar, né, quando eles respondem conta de vezes, eles estão com a ideia de algoritmo. Sim. Quando eles respondem, quando os números se repetem, pode passar. Tabuada, a repetição, né, dos seus múltiplos ou dos seus triplos, dobros, e soma de várias vezes adição, né? Pode passar. Então, nós temos alguns exemplos de tarefas realizadas na especialização que permitiram essa mudança de prática docente. O primeiro exemplo é o problema que diz: Ana tem 3 sobrinhos e deseja presenteá-los, dando 4 livros de histórias em quadrinhos para cada um. Dessa forma, qual será o total de livros que Ana deverá comprar para presentear seu sobrinho? 2 respostas esperadas. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Colocado isso na prova, no caderno, no exercício, o professor olha para o resultado final, o exercício está correto. Parando para analisar o 3 vezes 4 e o 4 vezes 3, nós vemos que... Pode mais um. Que esse problema, ele tem o primeiro sentido da multiplicação, que é a adição de parcelas iguais, onde o primeiro fator da multiplicação indica a quantidade de vezes que a parcela deve ser adicionada, e o segundo, qual o valor desse segundo fator. Então, quando você para analisar 3 vezes 4, que são 3 vezes o número 4, que adicionados dão 12, e 4 vezes 3, que são 4 vezes o número 3, que adicionado dá 12, nós chegamos à conclusão que a resposta correta com significado, de acordo com o que está no enunciado do problema, é o 3 vezes 4. Ok? Então, esse é o primeiro sentido da multiplicação. Você quer falar da atividade? A tabuada, a princípio, trabalhávamos só no primeiro formato, né? Que, na verdade, aí vai mostrar o sentido de dobro, que é esse primeiro que o William está mostrando, né? Depois houve a necessidade de falar assim, não, vamos trabalhar a tabuada de uma outra maneira. Então, trabalhamos
da segunda maneira, né? Que são os múltiplos e dois. Eu até quando, na minha formação, quando pequenininho, eu aprendi dessa maneira, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, né? Se nós, pode passar a próxima, que seria a tabuada do 3. Se nós pegarmos esse primeiro caso, o sentido que nós vemos aqui é o sentido de triplo, porque eu tenho 3 vezes a mesma coisa adicionada sempre. 3 mais 3 mais 3, 4 mais 4 mais 4. Quando eu passo para esse modelo, eu já tenho um outro sentido e um outro significado, que são somas de parcelas iguais. 3 mais 3 mais 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que nisso dá um sentido para a gente de múltiplo. Porque múltiplo de 3, contar de 3 em 3, somar de 3 em 3. Isso no terceiro ano. Existia um incômodo, a gente mudou o jeito de trabalhar a tabuada, e ainda a gente não sabia o que fazer com ela, né? Aí vindo para o grupo, discutindo depois com o professor Miguel, na verdade, depois ele explica para a gente que, na verdade, a tabuada mesmo é aquela segunda, não a primeira, né? Mas da importância da gente apresentar para as crianças as duas formas e discutir os grupos e os elementos de cada grupo. E isso não era feito, isso não era discutido, né? E o que isso vai trazer lá na frente no conhecimento quando eles estiverem em Fundamental 2. Então a gente não tinha essa ideia, né? Tabuada desse... Falta um, por favor. A tabuada nesse modelo para dar o sentido de múltiplo. Sim. Ela no terceiro ano, eu no sexto No ano. sexto. Quando eu cheguei no sexto ano, pode passar. Teve uma... Começa um capítulo que falava sobre múltiplos e apresentou justamente a tabuada do 3. Então, eu tive que fazer uma intervenção na sala antes de começar a falar sobre múltiplos, né? Por que no livro apareceu assim? Por que o professor está mostrando assim? Se nós pegarmos uma linha para ter comparativo, 3 vezes 2 e 2 vezes 3, qual dessas duas representações vocês acreditam que mostra o sentido realmente de múltiplos? E aí essa discussão durou quase 50 minutos, né? Então a gente foi lá para os múltiplos de 3, que conta de 3 em 3, para eles enxergarem que sempre é uma soma de parcelas de 3, e no final, né, uma pergunta. Então 69 é múltiplo de 3? Fizemos conexões lá com a divisão, então descobrimos que o 69 é múltiplo de 3, porque eu preciso de 23 vezes o número 3 adicionados para dar 69. Então esse é o primeiro sentido. Segundo, pois não. Tá ok. O segundo vai revelar para a gente outro sentido da matemática que era deixado muito de lado, né, meninas, na nossa prática docente. E o segundo fala o seguinte: quantos refrigerantes podem ser transportados em um engradado que possui 3 compartimentos horizontais, pode passar, e 4 compartimentos verticais? Então 3 por 4, pode passar. Uma primeira sugestão de trabalhar e resolver esse exercício é pegar uma malha quadriculada para que o aluno enxergue realmente o 3 por 4. E esse tipo de exercício, para a gente ganhar um pouco de tempo, ele está associado a contexto de configuração retangular, né? E nesse caso, a configuração retangular ela ainda vai se dividir em duas partes. Essa daqui é a configuração retangular discreta, onde cada quadradinho desse vale uma unidade, né? Se a gente for pegar lá o sentido de discreto, aquilo que não dá para dividir, uma unidade, uma pessoa, um carro, né? Então, nesse sentido, uma garrafa, que não tem como eu pegar a garrafa no meio, enfim, pode passar. Mais um. E aqui, pode passar. Algoritmo e configuração retangular discreta. Quando a gente passa para multiplicação no algoritmo, eu e a Mia, acredito também, aprendemos desse jeito, né? 27 vezes 25, você faz o 5 com todos eles, depois você coloca um sinal de mais, faz esse com todos esses, se tivesse mais um número, mais, e assim por diante. Hoje nós já vemos essa mesma multiplicação desse jeito com um zero. Aí eu deixo, qual será? Né? Por que esse mais? Posso, não posso? E daqui a pouco a gente vai descobrir. Passa um pouquinho.
Voltando para o 27 vezes 5, que era o exemplo do algoritmo, nós fizemos uma representação, utilizando material dourado, dessa multiplicação. 27 vezes 25, ok? Essa multiplicação 27 vezes 25, ela dá para ser escrita como 20 mais 7 vezes 20 mais 5. E aqui, nessa expressão, nós podemos aproveitar e fazer a propriedade distributiva na multiplicação. Okay? Já iniciar essa ideia também nos alunos. Que é 20 vezes 20, 20 vezes 5. 7 vezes 20, 7 vezes 5, que é o que está nessa expressão aqui em cima. Com isso, essa representação total dos 27 vezes 25 pode ser dividida nessa distribuição, a partir desta distributiva aqui. Aonde fica 20 vezes 20, 20 vezes 5, 20 vezes 7 e 7 vezes 5. Pode passar. Chegamos então à conclusão que na configuração retangular discreta e para o algoritmo é interessante para dar significado colocarmos o zero e não o mais. Por quê? De onde sai essa adição no meio da conta de multiplicação? Se nós olharmos para a separação da multiplicação, quando eu faço 5 vezes 7 e 5 vezes 20, e o aluno precisa entender que é 5 vezes 20 e não 5 vezes 2, porque senão ele não vê sentido no algoritmo. Quando eu trabalho isso na sala de aula, o aluno consegue entender essa parte da multiplicação. E aonde está o 135? Na parte do 5 vezes 20, que dá 100, mais 7 vezes 5, que dá 35. Então, eu tenho 135 referente a esse número e 540 referente a esse número. E isso pode ser feito com 2, 3, 4 algarismos, enfim, ok? Pode passar. Bom, então nós falamos até aí da configuração retangular discreta. Acabou o tempo? Nossa, eu nem vi. Eu tô passando a plaquinha aqui pra você, tô fazendo assim, você não viu? Você não vai... Pode passar. Na configuração retangular discreta, eu já não tenho números inteiros, eu tenho números quebrados, então eu chamo de configuração retangular contínua, mas como que fica o valor de cada quadradinho? O valor de cada quadradinho, pode passar, ele tem que ser transformado. Então, imagine que você tem uma unidade e que essa uma unidade foi dividida em 10 partes iguais. Então, olhando para essa uma unidade, eu tenho que um quadradinho representa 1/10. Quando eu faço 1/10 vezes o décimo, eu tenho 100º. Então aqui eu tenho 100 quadradinhos. Significa que cada quadradinho desse representa 1/100ª de área. Então, quando eu transporto aquela multiplicação para cá, eu consigo dar sentido. Onde eu faço 8 quadradinhos, que representam 0,8, pois cada um é 1/10, vezes 0,6. Então eu posso falar que 0,8 vezes 0,6 equivale a 0,48. E 0,48 o quê? Centésimos, por conta da nossa transformação e mudança de unidade, né? Pois não. Próximo. E o terceiro exemplo fala que a Márcia possui na gaveta 3 calças distintas e 4 camisas, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir. Então, a gente consegue fazer um arranjo para que o sentido da multiplicação também se estenda para a combinatória, tá? Que o nosso foco de trabalho pesquisa foi inicialmente a soma de adição de parcelas iguais e configuração retangular. Então, o que isso alterou na nossa prática? Que nós descobrimos os 3 sentidos da multiplicação, ficávamos limitados a esse próximo, que é o último, estou acabando. Então, na nossa prática, sentidos da multiplicação, mudamos a prática, passamos a trabalhar os 3. Resultado final da multiplicação, não nos apegarmos apenas ao resultado final, principalmente em avaliação, quando ela é principalmente somativa. Será que o valor final invalida todo o raciocínio do aluno? Não. Terceiro, desenvolvimento de exercícios e preparação de aula. Passamos a preparar as aulas com outro olhar, com um olhar mais interpretativo, com um olhar mais específico,
aonde exercícios desenvolvidos permitam trabalhar toda essa discussão com os alunos em sala de aula. Algoritmo, não apresenta ele como primeira opção. Se o aluno não entender tudo isso que nós falamos em 15 minutos, não adianta ir para o algoritmo, que não vai fazer sentido para ele. Livro didático, exercícios do livro didático, passamos a olhar com outros olhos. Ele é um aliado do professor, mas ele não deve ser a fonte, a única fonte de inspiração e consulta, né? Ele tem que ser questionado, tem que ser melhorado, como todas as atividades aplicadas no dia a dia. E uso de materiais manipulativos. No caso da multiplicação, podemos usar folha de papel quadriculado, podemos usar o material dourado, só que tem que ter significado. Para que eu estou usando e esse material específico vai atingir o meu objetivo ou não, ok? Então essa é a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a vocês. E uma dica para os próximos que estão apresentando. Fica de olhinho assim na plaquinha. Eu não vi as plaquinhas.